A Bíblia apresenta Deus como rei. Salmos 47, 6 e 52, 7. Que exerce o seu poder e domina sobre tudo o que há. Salmos 22, 28. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, aprenderemos uma compreensão do reino de Deus, onde Deus exerce o seu poder, a partir da sua natureza, da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Tópico 1, a natureza do reino de Deus. Subtópico 1, o reino de Deus é universal. Missionária Maria de Fátima vai ler o subtópico 1 e o diácono José Holanda vai ler a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Depois que a missionária Maria de Fátima lê, o diácono José já começa a ler. Tem um microfonezinho para eles? Não, só... não é por causa do sai não. Não sai no áudio, não. A senhora lê, diácono José Holanda, logo em seguida já pode ler. A natureza do reino? Isso. O reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. Salmo 47, 7. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Daniel 4, 25. Assim, as escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. A sua universalidade, Deus é o rei universal. E, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre os reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hortes angelicais. Daniel 4, 3, 5. Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Daniel 2, 21. É o menino. A soberania divina e os acontecimentos do mundo, observando que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele. Tampouco sobre o universo criado, um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdades, permissão para agirem nesse mundo. Contudo, essas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Salmo 103, 19. Vamos lá. Um irmão, uma irmã. Gênesis 1:1. Outro irmão ou outra irmã. Gênesis 1:26 ao 28. O que acontece aqui? Porque eu pedi para que lesse os dois já em seguida, porque os dois formam um só pensamento. Deus é soberano, sim ou não? Deus é soberano, sim ou não? Sim ou não? Ele domina tudo e todas as coisas? Só que tem pessoas que pensam que Deus não domina tudo e todas as coisas. Pensam que Deus está no mundo dele, no mundo espiritual, o povo está aqui na terra e Deus não interfere aqui na terra. Tem pessoas que pensam assim, não, Deus não interfere aqui nas coisas da terra. Interfere sim, porque ele é Deus. Ele é soberano. Por exemplo, é a mesma coisa quando você tem um filho e o filho vive na sua casa, a casa é sua, você manda, você dá o alimento, você dá tudo e você não interfere na casa. Ou por exemplo, o filho faz o que quiser, a hora que quiser e você não fala nada. É como se fosse isso. E Deus não é assim.
Deus é soberano. Ele manda em tudo, em todas as coisas. Então, não existe essa ideia de que Deus não interfere o que acontece aqui na Terra. Sim, irmão, tudo é permissão de Deus. Porque se Deus não interferisse, ele seria um Deus omisso, que deixa a pessoa se matar, deixa a pessoa fazer o que quiser, e aí pronto, tá tudo bem. Ele tá aqui tranquilo, tá no reino dele, tá em paz. Não, não é assim que funciona. Porque as pessoas têm essa ideia de que Deus não interfere. O que acontece no mundo não é interferência divina. Deus não, é a obra do acaso, é o destino, é o acaso, é a natureza. Não, irmão, não é assim. Deus, ele interfere em tudo, em todas as coisas, porque ele é Deus. E não é interferir, é mandar, porque se é dele, ele não interfere. Ele manda. Então Deus manda em tudo, em todas as coisas. Gênesis 1, leia aí. Leia. 1, capítulo 1, versículo 1, apesar de não existir versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criar, ele denota a ideia de poder. Porque se você cria, é porque você tem poder. Então, Deus criou os céus e a terra, ou seja, está tudo no domínio de Deus. Não existe essa lógica. Ah, Deus criou e pronto, deixou aí de lado. A pessoa faz o que quiser, vai, ser humano, faz o que você quiser. Eu só criei, deixei você aí. Não. Deus criou os céus e a terra, ou seja, Deus manda no céu, manda na terra. O poder dele, universal. Como Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ou seja, poder amplo, poder universal. Independente do que aconteça, poder universal, que manda em tudo e em todas as coisas. Vai, Gênesis 1, 26 ao 28. Leia. 1, 26 ao 28, pode ler. Só um momento. Sublinha a palavra imagem e sublinha a palavra semelhança. Sublinha a palavra imagem e sublinha a palavra semelhança. Continua, pode continuar. Esse é o 28. Então, Deus criou os céus e a terra, deu poder, deu domínio para o homem. Deus tem tanto poder, irmão, tanto poder, que ele deu poder para o homem exercer também poder. Porque você pode dar poder se você não tiver poder? Tem como? Tem como você dar poder se você não tiver poder? Não tem, irmão. Então, só pode dar poder quem tem poder. Por exemplo, o presidente da república, ele pode colocar no poder quem ele quiser. Ele fala, ó, eu quero esse fulano de tal aqui. Eu quero essa mulher aqui no poder. Por quê? Ele tem poder para isso. Então, só pode exercer poder ou dar poder para outra pessoa quem tem poder. Então, Deus criou o homem à imagem e semelhança. Anote isso aqui. Imagem, capacidade de pensar. Semelhança, dimensão espiritual. Anote aí. Imagem, capacidade de pensar. Semelhança, dimensão espiritual. Porque tem pessoas que falam, quando Deus criou o homem e fez a imagem e semelhança, pensa que criou por causa da imagem, da aparência. E é muito além do que isso. Muito além do que isso. Imagem, semelhança. Imagem e semelhança. Então Deus tem tanto poder que deu poder para o homem dominar a terra. Deu poder para o homem exercer autoridade sobre os peixes, sobre os animais terrestres, sobre as aves, então sobre tudo. Deus deu esse poder, porém o homem pecou. Quando o homem pecou, esse poder que o homem tinha já caiu por terra. A terra que começou a dominar, porque era a terra que trabalhava para o homem, agora o homem que trabalha para a terra. É por isso que quando vier o novo céu e a nova terra, tudo vai ser transformado, tudo vai ser diferente. Porque o homem pecou, e aí a terra já não começou, não era mais o que foi no começo. A terra mudou porque o homem pecou. E aí a terra começou a sofrer. Por isso que Paulo diz que a terra, ela geme como dores de parto.
por causa do que o homem fez, por causa do pecado. Então, a terra, ela sofre por conta do pecado do homem. Então, o homem não tem mais poder. Por exemplo, o homem planta e não é certo se vai colher ou não. Sim ou não? Ou seja, o calor castiga o homem? Castiga, sim ou não? Fica muito quente. Por quê? Porque o homem não tem mais poder sobre a terra. Então, o pecado interferiu nisso. E pelo fato do pecado ter interferido, as pessoas pensam que Deus perdeu o poder. Mas se Deus deu o poder para o homem, ele permanece com o poder. Me prova isso. Abra sua Bíblia. Salmos 24, 1 e 2. Salmos 24, versículo 1, verso 1 e verso 2. Não tem capítulo, Salmos. E outro irmão, outra irmã, abra aí. Salmos 47, versículo 7 e versículo 8. Salmos 24, versículo 1 e versículo 2. Salmos 47, verso 7 e verso 8. Ou seja, Deus permanece com poder. Não foi porque o homem pecou, não foi porque o homem errou que Deus perdeu o poder. Ele não perdeu o poder, ele continua, ele permanece com o seu poder. Pode ler. Leia. Salmos 24, 1 e 2. Depois, Salmos 47, versículo 7, verso 7 e verso 8. O Senhor é a terra e a sua imensidão. O mundo é aquele que nele habita, porque ele afundou sobre os mares e firmou pelos rios. Oi. Pois Deus é rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Ou seja, Deus permanece o mesmo. Os salmistas, eles falavam que o reino, que Deus permanece com poder, que Deus continua reinando sobre a terra. Irmão, Deus é tão poderoso que a Bíblia diz que Deus pega as águas do mar com a concha, com a palma da sua mão. Só a irmã entendeu. A Bíblia diz que Deus pega as águas ou o mar com a palma da sua mão. Quem que consegue segurar água? Quem que consegue segurar água assim? Ninguém. A água cai. Deus é tão poderoso que ele senta no seu trono e a terra é o descanso dos seus pés. Que Deus poderoso que a gente serve, irmão. Aí tem pessoas que pensam que Deus perdeu o poder. Deus não perdeu o poder, não. Deus permanece com poder. O reino do homem, ele pode até acabar. O poder do homem pode até acabar. Mas o poder de Deus para sempre permanecerá. Eu vou falar de novo, eu vou falar. O poder do homem pode acabar. Mas o poder de Deus para sempre permanecerá. Então, glória por isso, irmão. O reino de Deus permanece o mesmo. O poder do homem é limitado. O poder do homem, ele não é ilimitado. O poder do homem é limitado. Ou seja, vai até um certo limite. Vai ser até um certo período. Mas o poder de Deus é ilimitado. Deus não depende do poder do homem. Deus não depende da ocasião do homem para operar, porque ele é Deus. E aí mostra a soberania de Deus sobre a terra, irmão. Você acha que tudo que acontece na terra, você acha que Deus não está no controle? Você acha que Deus não permite? Deus permite, irmão. Deus permite. É a permissão de Deus, que isso chama-se a vontade permissiva. Deus permite as coisas. E Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem tanto poder que o mesmo sol que nasce pra gente, que está aqui na igreja buscando, nasce lá para a pessoa que está no mundo. Nasce para o ladrão. A mesma chuva que vem pra gente, vai também para a pessoa lá que não acredita em Deus. Que Deus soberano, irmão. A mesma chuva que vem pra gente que acredita em Deus, é também para a pessoa que não acredita em Deus, que pensa que Deus nem existe. Ele é tão soberano que ele manda em tudo, irmão. Ele manda em tudo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então, Deus não perdeu o poder. Deus não perdeu o poder. O homem pecou? Pecou. O homem errou? Errou. Mas Deus não pecou e não errou. E ele permanece com o poder. O poder dele é o mesmo. A autoridade dele é a mesma. Não mudou. A Bíblia diz, Deus é o mesmo ontem, hoje e não será eternamente. Não diga será, porque será é futuro. Então não sabe se vai ter ou não. Não, Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Ou seja, é uma convicção que Deus no futuro vai ser a mesma coisa que é hoje. E a mesma coisa que Deus é hoje, ele também foi no passado. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Vamos lá.
Subtópico 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Irmão Carlos Eduardo. Leia. Tem uma revista aí? Subtópico 3. Já lemos o 1, já lemos o 2, agora vamos para o 3. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Pode ler. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Israel foi isso. Por isso, era um reino sacerdotal. Dessa forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação, por meio dela, todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus, o filho de Davi, e por intermédio de sua morte e ressurreição, estabeleceu a igreja. Glória a Deus. Escuta, a vontade de Deus sempre foi uma só. Reinar sobre Israel. Ser o único rei de Israel. E aconteceu isso desde o começo até os dias de Samuel. Samuel, 1 Samuel 8. Samuel já estava velho. Samuel já estava chegando no fim da sua vida. E ele era juiz. Ele era juiz, sacerdote e também era profeta. Porém, o que acontece? Samuel colocou os seus filhos, seus dois filhos, para exercer poder sobre Israel. Porque ele já estava velho, então ele já não tinha tanto aquele vigor como tinha no começo. Então, ele colocou os seus filhos para direcionar Israel. Porque o juiz, ele tinha esse poder de colocar as pessoas na palavra de Deus, para andar no caminho de Deus. Porém, os filhos de Samuel não agradavam o povo e também não agradavam a Deus e faziam coisas que não era certo, julgava de forma incorreta. Então o povo falou assim: Samuel, nós não queremos os seus filhos não, para dominar a gente, para direcionar a gente, porque eles não sabem. Nós queremos um rei. Nós queremos que você coloque um rei sobre nós. Para quê? Para que a gente venha ser igual às outras nações. Por quê? Todas as nações ao redor de Israel tinham rei. Só Israel que não. Porque quem era o rei de Israel? Quem era o rei de Israel? Deus era rei de Israel. E continua sendo. Só que eles queriam um rei físico. Por exemplo, um rei que tivesse um castelo, né, um palácio, que eles fossem lá, pedir para o rei julgar, como aconteceu com Salomão. E eles queriam esse rei, um rei físico, como aconteceu com os 10 mandamentos. Deus não queria colocar os 10 mandamentos nas tábuas. Deus queria colocar os 10 mandamentos no coração deles. Só que eles não queriam. E o ser humano é propício a isso. O quê? A querer as coisas físicas. Querer as coisas que observam. Ou seja, não quer uma coisa que não exista aos olhos. Quer uma coisa que exista aos seus olhos. Ou seja, a pessoa quer ver, quer contemplar as coisas. Não quer, confiar mesmo sem ver. E é isso que Deus queria em povo de Israel. Queria que confiasse em Deus como seu rei e não precisasse de um rei físico. Só que eles não quiseram isso. E o que aconteceu? Colocou como Saul. Só que as pessoas pensam que Deus colocou Saul como rei. Colocou Saul como capitão. O povo de Israel que colocou Saul como rei. Aí depois veio Davi, depois veio Salomão. E aí a gente já sabe a história. Depois veio a divisão. Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Sul, 2 tribos. Reino do Norte, 10 tribos. Então teve essa divisão. E depois disso,
Foi tudo de mal a pior. Por quê? Porque eles não quiseram obedecer a palavra. Porque Deus queria ser o rei. Deus queria comandar Israel. Deus queria reinar sobre Israel. Só que eles não quiseram. E quando você, escuta, quando você não quer aceitar a vontade de Deus, tudo vai ser ao contrário do que você planeja. Quando você não quer aceitar a vontade de Deus, tudo vai dar errado, irmão. Aceita a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, é agradável e perfeita. Olha só, quando você não está no propósito de Deus, você também não está fazendo a vontade de Deus. Eu vou falar de novo. Quando você não está no propósito de Deus, você também não está fazendo a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, irmão. Esteja no propósito de Deus. Por quê? Às vezes o teu propósito não é o propósito de Deus. E será que o propósito de Deus tem que ser o nosso propósito? Não é o nosso propósito, tem que ser o propósito de Deus. Não, não. Não é Deus que tem que se alinhar a gente. Não é Deus que tem que aceitar a nossa vontade. Mas é nós que temos que aceitar a vontade de Deus. Glória a Deus ou não glória a Deus? Nós que temos que sujeitar-se à vontade de Deus. E tem pessoas que querem que Deus se sujeite à sua própria vontade. Em Romanos 1 diz que por conta os homens se sujeitaram às coisas da terra, Deus permitiu que Deus entregou as suas próprias paixões. Porque quando você não quer aceitar a vontade de Deus, Deus se entrega a sua própria paixão. E quando você se entrega a própria paixão, irmão, pode esquecer. Acaba tudo. Você vive conforme a vontade da carne, conforme o diabo quer. E o povo de Israel não estava alinhado no propósito, irmão. E é isso que as pessoas não entendem. Você tem que estar alinhado no propósito de Deus. Será que o propósito de Deus é o teu propósito? Será que aquilo que você quer é aquilo que Deus também quer? Essa semana teve um rapaz que mandou mensagem para mim e o irmão dele já serviu comigo no outro quartel, no BGP. E aí, como eu mudei, e aí esse cara mandou mensagem para mim, o irmão desse amigo meu, e mandou mensagem. Ele, Pai do Senhor, varão, o irmão dele é desviado, só que ele é da igreja, ele prega também. E aí ele falou, Pai do Senhor, varão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você tá no quartel? Eu tô. Aí ele disse assim, varão, eu tô querendo entrar no quartel. Porém, eu fico com medo de atrapalhar o meu ministério. Porque eu prego, tenho agenda, e eu fico com medo de atrapalhar. O que você acha? Irmão, quando ele diz o que você acha, Deus falou assim, manda uma mensagem para ele. Você já perguntou o que Deus acha? Uau! Tá aqui, se quiser eu mostro para você, não tô mentindo. Eu falei, e você, Pai do Senhor, varão, você não pergunte o que eu acho. Você já se perguntou o que Deus acha? Você já se perguntou o que Deus quer? Eu falei, porque eu posso falar inúmeras qualidades, inúmeros benefícios que você vai ter lá dentro. Mas você já perguntou para Deus o que Ele quer para você? Porque muitas vezes a gente está preocupado com o que a pessoa pensa, irmão. E não aquilo que Deus pensa. Ele até falou para ele ficar relutando aí. Eu falei, você já orou? Aí ele falou, varão, eu orei, mas Deus não me respondeu ainda. Falei, pois ora, porque tem até fevereiro para você decidir se você quer entrar ou não. Porque se o pastor disse, você não entra mais. Porque as pessoas estão preocupadas com isso. Porque quando foi para eu entrar, Deus já tinha falado para mim que eu ia entrar. Deus já tinha um propósito ali dentro de pregar a palavra. E eu não me desviei, irmão. E Deus sabe, se ele entrar, Deus sabe se ele vai desviar ou não. Porque lá comigo entrou várias pessoas que se desviaram. Que no começo, eu sou crente, Nunes, eu sou crente, sou servo de Deus. E decorrer, foi se desviando. As pessoas pagavam, chegaram para mim e falavam, passou o campo, passou o período lá que a gente se formou, falou, vamos fazer a saca, que lá não é festa, é saca. Vamos fazer a saca, vamos se banquetear, vai ter carne. Eu falei, não vou não. Aí falou, por que não? Porque eu sou o servo de Deus, não vou não. Aí falou assim, não, mas tu não vai beber. Mas eu não vou, porque não é pra eu estar nesse meio aí não. E não adianta, irmão, você fala, mas não vou beber. Crente não tem que estar no meio de pessoas que bebem. Simples. Simples. Não precisa nem, não precisa nem querer discutir. No meio de pessoas que bebem, irmão. No meio de pessoas que fazem essas coisas. E aí, eles queriam, não, mas eu vou pagar pra você. Eu falei, varão, o problema não é dinheiro não, varão. Dinheiro eu tenho, é porque eu não quero mesmo. E eu não fui. E pessoas que se diziam crente, foram. E no quartel, é duas opções. Ou a pessoa melhora, ou a pessoa só piora. Essas duas coisas. Não foge daí. Não foge daí. Teve uma mulher que no ano passado me parou ali, na loja e falou, ô irmão, fala com meu filho para ele servir, que ele não está querendo servir, para ele melhorar. Eu falei, pois a senhora quer que ele sirva para melhorar? Pois ele vai servir para piorar, porque ali dentro é muito fácil para perdição. Muito fácil para perdição. Tudo fácil. Tudo fácil. Tudo fácil. Eu já vi coisas ali que eu pensei que eu nunca vi. Então, ou a pessoa entra para melhorar, ou a pessoa entra para piorar. Só que é mais fácil a pessoa entrar para piorar.
Então você tem que saber qual é a vontade de Deus para sua vida. E eu perguntei para ele, você sabe qual é a vontade de Deus para você? Você já perguntou o que Deus quer para você? Porque se eu falar, não é bom, entra, e a vontade de Deus? E se tu se desviar lá dentro? Como já aconteceu. E, amigos meus entraram, é da igreja, desviou. Então você tem que perguntar o que Deus quer. E o que eu trago com isso? Você sabe qual é o propósito de Deus para sua vida? Muitas vezes você quer uma coisa e Deus não quer. Você sabe qual é o propósito de Deus? Você sabe o que Deus quer para sua vida? Porque Israel não estava alinhado com a vontade de Deus. Deus não queria um rei para Israel, porque Deus já era o rei. Deus queria um reino teocracia. Deus queria uma teocracia. Deus, cracia, governo de Deus. Mas ele não queria a teocracia. Então, você tem que saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Deus, eu quero morar em tal lugar. Será que Deus quer que você more em tal lugar? Em 2022, o casal aqui, a dupla do casal aqui, ó, a dupla dos casais, queria comprar um apartamento lá em Samambaia. E Deus queria? Deus não queria. Deu tudo errado para comprar, e graças a Deus, porque é um cubículozinho. Aí hoje eu falo para Elaine, amor, já preciso que nós morasse naquele cubículozinho, eu ia morrer lá dentro. Bem assim, ó, desse tamanho. 32 metros quadrados, irmão. 2022. E Deus não permitiu. Só um momento. Deus não permitiu. Porque Deus sabe o que é melhor para você, irmão. Deus sabe o que é melhor para você. Deus tem coisa melhor, irmão. Deus tem coisa melhor. Às vezes você quer agora. Deus não quer agora. Quando foi para me namorar, apareceu já várias propostas. E minha mãe, não. Eu ficava triste? Eu ficava chateado? Eu ficava. Só que eu sabia, eu vou obedecer. Eu vou obedecer, porque se eu conheço a palavra de Deus, eu vou colher. E hoje eu estou colhendo os frutos da obediência da minha mãe. E eu reclamo, eu agradeço, porque através dela, Deus me livrou de vários laços. Que eu não sei nem se era para estar na igreja, né? Porque mulher tem o poder de destruir e de levantar o cara. Então, diga, pastor. Ano passado, justamente, eu passei no concurso, 2022, final de 2022, no concurso do quartel. E aí tinha essa vaga. Lá no BGP onde eu estava, que é aqui, em Brasília, não tinha vaga. E a única vaga que tinha era para Formosa. Aí meu coração balançou, né? Vou casar, meu Deus. Tem que juntar dinheiro, como é que eu vou fazer isso? E aí eu falei, mãe, o que a senhora acha? Acho que eu vou mudar. Vou lá para Formosa, vou morar lá em Formosa e vou vir aqui final de semana, às vezes em quando. Aí ela, e quando tu casar? Aí quando casar, ela ainda pra lá, né? Não tem como. E aí eu falei com a Elaine, eu falei, amor, eu não quero. Mas se é isso que você quer, eu não vou te pedir. E aí eu fui orar. E deu tudo errado. E graças a Deus que deu tudo errado, mano. Porque eu ia morar pra lá, eu ia vir só final de semana. E quando eu viesse final de semana, e quando eu casasse, aí não ia dar, né? Aí eu dormi lá meio de semana, a Elaine dormir sozinha aqui. Então, aí a Elaine tinha que ir pra lá também. E Deus falou, não vai. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, só que Deus não quer, irmão. Por isso que o Salomão, sabe, Salomão diz que o homem faz propósito, faz planos, mas a resposta sai da boca de Deus. Os teus planos não é os planos de Deus, mas os planos de Deus têm que ser os teus planos, irmão. Porque muitas vezes você quer algo e Deus não quer. Eu não quero isso para a sua vida. Eu não quero que você compre essa casa. Eu não quero que você compre esse carro. Eu não quero que você entre nesse relacionamento. Eu não quero que você entre nesse emprego. E muitas vezes você vai. Aí cai de cabeça. Aí morre lá. Morre afogado. Igual ontem a gente estava assistindo um negócio lá. Escola do Amor. Tava assim. Quando a pessoa entra num relacionamento, prende a respiração e pula de cabeça. É o que está acontecendo. As pessoas, mergulha. Não sabe de nada. Mergulha. Logo desculpa. A pessoa, e eu recomendo, para quem é casado, tem que assistir isso aí. É muito bom. Pô, e eles têm tempo, viu? Tempo lá 24 anos de casado. E eles falaram que no começo quase separaram. Quase separaram. Então, e eu pensei, meu Deus, quantas pessoas entram de cabeça em tantas coisas na vida, não só em relacionamento, em tantas coisas, e aí acaba se afogando. Entra a igreja, Deus fala, não é para ir para tal igreja, vai para tal igreja, acaba desviando. Não é para entrar em tal emprego, entra no emprego, acaba desviando, porque não é a vontade de Deus. Então a vontade de Deus tem que ser a nossa vontade, irmão. Porque às vezes a sua vontade não é a vontade de Deus, não. E a gente, professor, Diga. somos tentados em querer ouvir, às vezes, sem perguntar a Deus, as pessoas que são crentes. As pessoas, pelo fato da pessoa de ser cristã... Como aconteceu com esse cara? Como aconteceu com esse cara e com 3 irmãos
que perderam dinheiro porque não perguntaram. É, varão, pra ele jogar na nossa cara, não. Ainda bem que tu tá incluído. Incluso. Porque é o seguinte, irmão, a gente pensa, a gente entra no negócio e fala assim, não, Deus dá negócio porque é a pessoa que falou pra gente é crente. Vamos ajudar a obra de Deus, vamos prosperar. Vamos prosperar. A gente pensa que é da vontade de Deus pelo fato de ser um crente, mas pelo fato de ser crente, nós estamos mais tendenciosos ainda a errar, porque a gente pensa que Deus dá e às vezes Deus não dá. 2022, 21, 22. 22, já 24 já. Nós entramos no robô, né? Em um site. Um aplicativo de como que faz o dinheiro plataforma. Girar, plataforma que faz o dinheiro girar. Se coloca e vai rendendo. E a pessoa que nos apresentou é cristã. Entendeu? Meu Deus, né? Aí o que acontece? Aí a gente, não, todo mundo se interessou, todo mundo ficou bacana. Não, vai. E no primeiro mês, fevereiro bombou, março bombou. Janeiro já, porque não foi no começo de janeiro. Eu apliquei em fevereiro. Aí, Gabriel em janeiro. Março, abril, bombando. Comecinho de maio, eu, Gabriel Israel e eu, fomos lá no Guará pregar. Aí eu conversando com eles, eu falei, gente, já pensou que se esse robô, James, e eu falei, Israel, Gabriel, a gente tem que ficar atento, porque se esse robô um dia parar, se esse robô roubar o nosso dinheiro, a gente tem que estar preparado, porque vai que ele, no final, olha como que eu falei, uma semana antes, vai que esse robô pega o nosso dinheiro, aí no final do ano a gente faz plano até o final do ano, e faz dívida, e esse robô pega o nosso dinheiro todinho. Aí eles, mesmo, não sei o quê. Aí, mas entrou no ouvido de todo mundo e saiu do outro, porque a gente queria ganhar dinheiro. O que aconteceu? Uma semana depois, nós entramos no aplicativo. Cadê o dinheiro? Um perdeu 6, outro perdeu 5, outro perdeu 4, outro perdeu nada. 3. Perdeu 600, perdeu? 600 reais James perdeu. Sabe por quê? Porque a gente estava querendo enriquecer sem a vontade de Deus. Olha como que a Bíblia está escrito. Olha como que a Bíblia fala. O homem que quer enriquecer rápido do dia para a noite acaba ficando pobre. Por quê? Sabe por quê? Por quê? Por causa que faz de Deus mentiroso. Porque a gente não é rico, não quer ser rico. Nós já somos ricos. Glória a Deus. Aí o que acontece? A pessoa que quer enriquecer, busca riqueza rapidamente empobrece. Aí, irmão, uma coisa, foi um dos piores anos econômicos da minha vida, da nossa vida, não foi, irmão? Por causa que perdemos muita coisa. Pegava o dinheiro, já investia. Pegava o dinheiro e aplicava, porque a gente não pediu direção para Deus. Só porque é crente. Perguntou para o homem, mas não perguntou para Deus. Isso foi um teste, isso foi uma prova. Claro que a gente não cai mais. Na glória de Deus, nunca mais a gente cai. Sabe por quê? Porque foi aprendizado. O ruim, sabe o que é? É quando você é provado, você reprova e na mesma prova você cai de novo. Isso aí já nunca mais vai acontecer com a gente. Por quê? Porque a gente já está testado, já está provado. E já está aprovado. Nunca mais. Teve que perder o dinheiro para ser aprovado. E saber, pergunta para Deus o que ele quer. Eu e a Elaine já tava fazendo propósito. Não, vamos ganhar dinheiro aqui, vamos comprar apartamento, não, vamos casar. Aí já tá fazendo, coloca no papel, irmão. Até o final do ano, a gente ia dominar a Areal. Fala aí, Gabriel. Irmão, a gente ia pintar a rua de ouro. Irmão, mas não é sério. Mas a gente ia comprar ouro e jogar no chão fazer? Porque a gente ia ser muito rico. Sabe o que a gente fazia no final do ano? Aí a gente ia pegar um caminhão, nós ia pegar no final do ano, nós ia pegar um trailer e começar a jogar dinheiro assim pro pessoal, assim, ó. Pega dinheiro aí, pega dinheiro. E só tinha 2 meses que ainda tava quentinha. Pra você ver como que menino, que pessoa gananciosa é. Por 2 meses, pensa que vai ganhar dinheiro. Mas eu vou te falar, mas foi gostoso sonhar, irmão. Foi gostoso sonhar como é que seria se fosse rico. Podia, mas a ganância não deixava não, irmã Fátima. Porque quanto mais você dava, mais o moleque, o miserável do robô rendia. Ai, tá agora! Irmã, onde a gente rima na hora de chorar? Sabe por quê? Por causa a gente só não entra em depressão, porque a gente entra em depressão. É pra você crescer! Sabe por quê? Por causa que é o seguinte, a ganância, irmã Eva, não deixava, porque você colocava R$1.000, ganhava 2.000. Você colocava 3.000, ganhava 6.000.
Era dinheiro, Aí o irmão. que acontecia? Você falava, eu vou tirar dinheiro pra quê? Você jamais. Você colocava aqui. Aí no outro dia entrava lá, tava com dinheiro. Opa, vou colocar de novo. Colocava. Aí a pessoa ficava 1, 2, 3 meses, a confiança aumentava. Ei, não, tem como pegar não, Barão. Pega lá não, irmão. É tudo online. Então, irmãos, isso foi um propósito, irmão. Isso foi Deus provando a gente porque a gente não quis obedecer. Isso foi Deus mostrando porque a gente não quis ouvir Ele. Deus falando em outra coisa.